Obrigado pela torcida organizada, né? Depois pode passar lá, todo mundo que foi contratado, pegar o cachê, né? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Pode pôr na conta da Cristina. Glória a Deus. Queridos, ontem nós começamos a conversar um pouco a respeito dessa estrutura da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. E a nossa ideia era trazer uma plataforma partindo de que nós estamos ministrando uma igreja que já tem sido alicerçada sobre a rocha. Eu conheço a igreja, eu fiz o curso, né, exercendo a sua fé, fiz o curso. Nós tivemos lá na nossa igreja uma turma por um ano, né? Nós pegamos Atos, nós pegamos 32 líderes da igreja, e durante um ano inteiro nós sentamos e assistimos todas as aulas, né? Exatamente porque nós entendíamos que nós precisávamos exercer a nossa fé. Eu entendo que a multiforme graça de Deus, ela se manifesta de maneiras diferentes, em diferentes lugares, através de diferentes unções. E a coisa mais sábia que tem é você entender a graça que está sobre um ministério, sobre um pastor, e você respeitar a graça, porque tudo que você respeita e admira, você atrai, né? E eu entendi que há uma graça sobre a verdade de vida, e nós temos uma graça de Deus, e nós, daquilo que recebemos, queremos dividir. Mas eu também entendi, desde que eu conheci a Academia da Fé, que havia uma graça sobre esta igreja a respeito deste assunto, caminhar pela fé. E eu entendi que era importante que essa graça fosse alcançada na nossa igreja. Por isso nós separamos a nossa liderança e nos crescemos durante aquele tempo, foi muito precioso. Já agradeci algumas vezes, volto a agradecer ao meu amigo, né, Pastor Hélio, Deise, toda a equipe, né, por ter tocado a nossa vida como igreja. Nós crescemos por causa de vocês também. E entendendo que a base fundamental desta igreja, uma igreja madura, eu me privei de começar a explicar demais sobre essa questão da casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. E eu parti da plataforma de que essa igreja está sendo edificada, bem como o seu lar e a sua vida edificada numa casa sobre a rocha. Tá? E eu me preocupei ontem em passar essa ideia de que, mesmo estando sobre a rocha, tá, a Bíblia não diz que o vento, a chuva e a água, ela vai cair só sobre a casa na areia, vai cair sobre a casa na rocha também. A diferença é que uma casa construída sobre a areia, ela vai cair. A casa construída sobre a rocha, ela permanece, né? Procuramos colocar ontem aqui essa ideia de que esta casa sobre a rocha, ela tem um propósito, primeiro, de abrigar quem constrói ela. Abrigar os filhos, os parentes, mas também ser um abrigo para aquele que ainda não está construindo a sua casa, ou construiu a sua casa sobre a areia, e porventura desabou, essa casa precisa servir de abrigo. Se eu pudesse resumir um pouquinho aquilo que eu disse ontem, eu quis dizer o seguinte: eu e você temos um chamado para fora. Eu e você temos que cuidar de casas que estão ruindo por aí. Como igreja, nós nos edificamos, nós construímos algo, e aquilo que nós construímos tem que ser bênção para nós, tem que ser bênção para a nossa casa, mas precisa ser bênção para as outras casas, que ainda não estão sobre a rocha. Na verdade, tudo que eu quis dizer ontem era isso, que você tem um chamado para fora, você tem um chamado, e a sua casa sobre a rocha, ela precisa, primeiro, satisfazer a você mesmo. Trouxe a ideia de Jacó, né? Quando aquela mulher diz, ele cavou o poço, e cavar o poço é uma obra, é um ministério, é um chamado. Se você observar simplesmente a ideia do poço como um poço, você vai entender que esta obra que Jacó fez, a Bíblia diz que ele bebeu, sua família bebeu, seu gado bebeu. E, queridos, 2000 anos depois, tinha gente bebendo do mesmo poço. Então, essa obra que Jacó fez, o ministério dele, foi um ministério que alcançou, foi longe, foi maior do que a sua existência. E tudo isso porque ele havia construído algo pela qual valeu a pena, pessoas
caminharem por aquilo que Ele construiu, desfrutarem daquilo que Ele construiu. E, na verdade, eu creio que esse é o nosso objetivo. É passarmos por essa vida e deixarmos um legado para aqueles que vão vir depois da gente, se Jesus não voltar. Ok que a gente está construindo algo hoje aqui, ok que nós estamos tocando pessoas, estamos cuidando de nós, estamos cuidando dos nossos filhos, estamos cuidando do nosso rebanho, mas se amanhã ou depois nós formos recolhidos pelo Senhor, antes que Ele volte, pessoas que virão depois precisam beber do poço que nós cavamos. Ou seja, a nossa obra, ela precisa ir além da nossa existência. Porque eu e você fomos chamados para realizar algo que vai beneficiar a nossa geração e a geração depois da gente. Diga amém. E levanta a mão e diga assim: Senhor, eu desejo construir poços para ser abençoado por Ele, para abençoar minha família, para abençoar minha geração. E se porventura o Senhor não voltar e eu for recolhido, outras gerações vão beber da água do poço que eu construí. Amém? Então o propósito da nossa vida, da nossa existência, é a obra. É a obra. Nós temos um chamado. Nós somos salvos para salvar. Nós somos abençoados para abençoar. Não foi o trato que Deus fez com Abraão? Eu te abençoarei e você será uma bênção. Então, a partir do instante em que Deus nos dá a oportunidade de construir algo, de ser abençoado por Ele, em edificar algo, em construir algo, em cavar um poço, nós precisamos zelar para que esse poço seja muito bem cavado e que o tempo não destrua aquilo que nós construímos. Entretanto, nunca podemos perder a percepção de que a nossa vida saudável é o maior exemplo para que as pessoas bebam da água que nós estamos dando. Queridos, o maior respeito que alguém tem por um obreiro, por uma família, por um homem, por uma mulher, não são simplesmente os dons e o bom vernáculo que ele usa para poder pregar. O maior crédito que uma pessoa tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com a sua formação, tem a ver com a sua identidade, tem a ver com aquilo que você é, mais do que aquilo que você faz. Porque aquilo que você é não pode ser incompatível com aquilo que você faz. E aquilo que você faz não pode ser incompatível com aquilo que você é. Então, mais do que um discurso bem feito, mais do que uma homilia bem apresentada, a nossa vida salva mais do que as nossas palavras. E se nós não somos curados, nós não vamos curar. Nós vamos dar paliativos. Nós vamos dar cibalena. É verdade. É verdade. Ué, você não receitava isso? Cibalena? É do tempo do Fragale. Não, do Maurício, né? Rapaz, eu passo 2 dias aqui, eu já fico engraçadinho, cara. Eu sou tão sério, se você for na internet, você vai ver. Há uma unção de alegria sobre esta igreja, queridos. Há uma unção de leveza, é uma delícia estar aqui. Posso abrir um parênteses? Posso fugir da mensagem? Posso abrir meu coração? Posso dar um conselho? Não se acostume com a unção que está sobre esse lugar, senão você não vai valorizá-la. Eu vou repetir. Não torne comum aquilo que é especial. Eu já vi isso acontecer em muito lugar. Deus começa a derramar algo, e as pessoas no início têm sede, fome, depois se acostumam e tratam como coisas comuns. Tá?
Fechando parênteses, querido, valorize o que Deus tem feito nesse lugar. Voltando à mensagem. Já ganhei o cachê. Já pagou a camisa que a Deise me deu. Eu estou falando que estou ficando engraçadinho. Retomando. Queridos, nós precisamos ser curados para curar. Nós precisamos tocar pessoas com aquilo que nós somos tocados. Nós precisamos nos consolar com as palavras que nós consolamos a outros. Eu creio que esse é um fundamento que tem que existir na sua família. Sua família tem que ser um espelho para que outras famílias se espelhem em você. Teu casamento tem que ser um exemplo para que os outros casamentos, os outros matrimônios também possam inspirar em você. Eu quero ler um texto. Está em Atos. Capítulo de número 6. Capítulo número 7. A partir do versículo 20, Atos capítulo 7, versículo 20, discurso de Estevão. Por esse tempo, ele vem contando uma história da nação de Israel, e aqui ele diz, por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Nós já falamos sobre isso há 2 anos atrás. Criamos um cestinho aqui, botamos Moisés ali. Hoje nós vamos partir do cestinho em diante, tá? Que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Agora preste atenção. E era poderoso em... guarda isso. E ele era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe uma ideia de visitar os seus irmãos, saudade da família, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, presta atenção nesse versículo, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por seu intermédio. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são família, vocês são irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo, repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem com o egípcio? E eu vou encerrar com esse versículo 29, preste atenção. A estas palavras, Moisés fugiu. Vou repetir. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Queridos, esse texto é um texto interessante. Estevão está fazendo um discurso contando resumidamente a história de Israel. Se você quiser detalhar esse texto, vai até Êxodo, capítulo 1, 2, e esse capítulo 3, e você vai entender mais detalhadamente a respeito do assunto. Mas o que eu gostaria de extrair aqui
é que esse texto afirma, primeiro, que Moisés tinha consciência de que por meio dele os seus irmãos seriam salvos. Presta atenção. Aqui está confirmado. A Bíblia diz que Moisés entendia que por seu intermédio Deus salvaria os seus irmãos. Então, Moisés tinha uma consciência de chamado. Moisés entendia que havia sobre a vida dele um encargo que transcendia a vida dele, os filhos dele, a mulher dele. Ele tinha uma função, ele tinha um chamado de Deus para tocar os seus familiares, para tocar as pessoas que estavam envoltas a ele. Embora Moisés estivesse no Egito, e a Bíblia afirma que ele era poderoso em palavras e em obras, significa que ele falava muito bem e que as suas obras eram obras aprovadas. A Bíblia afirma sobre isso. Moisés era um homem bem-sucedido no Egito. Moisés era um homem eloquente no Egito. Mas a Bíblia diz que chegou um momento que o chamado da sua existência falou mais alto do que o seu sucesso no mundo. Ele está dizendo que, embora talvez graduado nas melhores faculdades do Egito, se tornando um homem eloquente, talvez um homem de obras reconhecidas dentro do próprio Egito, e ele podia muito bem conviver com este êxito da sua vida pessoal. Entretanto, ele não conseguia fugir de um encargo, de um chamado que ele tinha para tocar a sua família, para salvar a sua família. E se você for até Hebreus, você vai entender que os escritores hebreus, quando descrevem esta mesma situação, ele diz assim: por algum tempo, os pais de Moisés, vendo que ele era formoso, o esconderam por 3 anos e 6 meses. Mas Moisés, já sendo adulto, já sendo grande, preferiu viver o opróbrio de Cristo, o encargo do seu chamado, do que desfrutar das benécias, desfrutar das riquezas do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa. Se você ligar o texto de Atos com o texto de Hebreus, você vai entender que um dia Moisés falou assim: ó, está tudo bem, eu estou muito bem profissionalmente, eu estou com reconhecimento incrível, estou formado nas melhores universidades, estou mandando ver no mundo, sabe? Estou aqui trabalhando na melhor empresa da ocasião, estou muito bem sucedido, extremamente reconhecido, mas não estou satisfeito. Porque isso vai me trazer uma recompensa terrena, momentânea. Esse êxito fora do propósito, ele vai até me trazer alegria, mas não vai me trazer satisfação. E eu tenho uma notícia para te dar, queridos. Nenhum êxito, nenhum sucesso vai te satisfazer se você não cumprir a essência do teu chamado, que é a tua família. Não vai. O que nós aprendemos com esses 2 textos é que Moisés tinha um entendimento muito claro a respeito da razão pela qual ele nasceu e quais eram as suas prioridades. E o escritor aos Hebreus diz que ele preferiu sofrer com Cristo, dentro do seu chamado, na rocha, do que desfrutar dos benefícios que ele poderia transitoriamente, momentaneamente viver. O que o texto em Atos nos diz é que Moisés tinha esse entendimento. E por causa desse entendimento do seu chamado, ele um dia saiu para visitar os seus irmãos. E quando ele sai para visitar os seus irmãos, ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos. Aquilo veio sobre ele, ele falou assim: cara, eu nasci para isso, eu não posso permitir isso. Ele decidiu dar uma voltinha no Egito, e se ele tinha uma consciência, ali ele teve certeza. Só que a dose foi muito forte, e no afã de defender aquele irmão, ele matou um egípcio. E não sei quanto a você, por muitos anos, eu deduzi que Moisés fugiu porque ele era um assassino. Por muitos anos,
eu entendi que Moisés havia passado 40 anos porque ele cometeu um crime. Bem como, quando Deus aparece para ele, por muito tempo eu entendi que ele não queria voltar para o Egito por causa do medo que ele tinha do novo faraó. Só que o texto nos afirma que não foi nada disso. Sabe o que o texto afirma? É que Moisés matou aquele egípcio, foi dormir. E no dia seguinte, ele voltou novamente. Ele não fugiu porque ele matou um egípcio. Ele não foi para longe porque ele matou um egípcio. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, quando ele vai entrar na cidade de novo, ele vê 2 irmãos brigando entre si. Agora não era mais um egípcio brigando com um irmão. Ele vê 2 irmãos brigando entre si. E agora, novamente, com o encargo de salvar os seus irmãos, ele chega assim, poxa, gente, esse negócio de irmão brigar não funciona. Para com isso, cara. Vamos parar. Vamos viver em família, bem. Aí o agressor, que viu a cena e Moisés não sabia, ele chega e diz assim, ei, o que está acontecendo? Quem você pensa que é? Com que autoridade você está falando com a gente? Quem te constitui juiz entre nós? Porventura, você vai me matar, como você matou aquele egípcio ontem. E o texto diz, por causa destas palavras. Querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Por causa destas palavras, Moisés fugiu por 40 anos. O que é que eu estou tentando te dizer? Cuidado com o que você fala em casa. Se entrar uma pessoa nessa porta aqui, que me odeia, me xingar de tudo que é nome, apontar uma arma, me der um tiro, eu vou ficar triste. Mas ele não gosta de mim mesmo. Era de se esperar. Essa pessoa não tem poder para me fazer sofrer, como uma pessoa que eu amo, que traz uma palavra de maldição sobre a minha vida. Queridos, o nosso inimigo, ele não tem poder de nos machucar, nem 10%, como alguém que a gente ama, consegue fazê-lo com uma palavra. Por que nós precisamos construir a nossa casa sobre a rocha? Porque na rocha é um lugar onde nós aprendemos com Cristo a conviver em família. Por isso, você precisa ter cuidado com as afirmações que você faz sobre o seu filho. Cuidado com as palavras que eu e você usamos no nosso matrimônio. Moisés não fugiu porque ele matou um egípcio. Moisés fugiu por causa das palavras que feriram a ele, dos seus irmãos. Família é uma bênção. E nós amamos a família. E só tem poder para nos machucar quem a gente ama. Só tem poder para tocar das nossas emoções quem a gente ama. Querido Moisés, ele fugiu por causa de um problema em casa. Por causa de um problema no seu relacionamento familiar. Por causa de uma palavra mal colocada por alguém que ele amava. E você conhece a história e eu quero agora que você vá até Êxodo. Eu quero entrar num outro campo para você entender algo. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 3. Versículo 11. Diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Querido, 40 anos depois, tá? Quem sou eu
para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que te enviei. Depois havereis de tirar o povo e servireis a Deus desse monte. Deus falou que ia dar um sinal para eles, correto? Ele disse assim: ó, eu vou te dar um sinal, que eu sou contigo. Aí diz assim: depois você volta aqui e me adora. Versículo 13. Disse Moisés a Deus, preste atenção nesse texto: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, entenda que não é Faraó, a preocupação dele, quando eu vier aos filhos de Israel e eu lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Olha que é o mesmo trauma de 40 anos atrás. 40 anos sofrendo por causa de uma palavra. Aí diz assim: eles me perguntarão qual o seu nome. O que eu vou lhe dizer? Aí Deus começa a falar com ele. Diz assim: diz Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. Diz-lhes mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Vai até o capítulo 4, versículo 1, diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Respondeu-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, uma vara, um cajado, um bordão. Então lhe disse, lança na terra. E ele lançou na terra, e aquela vara virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou vara novamente. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor, torna a meter a mão no teu peito. E ele a meteu no peito, novamente. E quando tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Aí disse o Senhor, se eles não crerem, nem atentarem para as evidências do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo. Deixa eu dizer algo para você. Um amigo meu, pastor Júnior Ramos, ele trouxe um entendimento sobre esse texto e aquilo encheu meu coração. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Querido, Moisés estava ferido. Moisés estava há 40 anos traumatizado por causa de uma palavra. Moisés estava fora do seu propósito por causa de uma palavra mal colocada dentro da família. Moisés estava fugindo, tentando realizações, fugindo daquilo que ele nasceu para ser e para fazer. Não porque ele tinha medo de Faraó, não porque ele tinha medo do egípcio, não porque ele não cria em Deus, mas ele estava ferido por causa daquilo que os seus irmãos provocaram nele. 40 anos lidando com essa dor. 40 anos sofrendo com essa amargura, sabendo que tinha um encargo sobre a vida dele. Agora, ele se encontra com Deus. Deus diz assim, Moisés, vamos parar com a dor de cotovelo? Usando a linguagem do Djalma atualizada na Bíblia de hoje. Vamos parar com essa dor de cotovelo? Chega. Como diz a minha filha Milena, já deu.
Minha filha caçula, ela é muito calma. E quando eu começo a irritar demais ela, irritar. Se eu irrito a mais velha, ela manda ver em 5 minutos. Mas se eu irrito a mais nova, ela vai. Quando ela não está aguentando mais, ela olha no meu olhinho e diz assim, pai, já deu. Está dizendo assim, está no limite. É tudo que ela consegue, é falar, já deu. A impressão que eu tenho é que Deus está chegando para Moisés e assim, Moisés, chega, já deu. Já deu. Para de sofrer. Quantos anos você está sofrendo por causa de um problema familiar? Quantas coisas você perdeu por causa de uma palavra mal colocada? Por causa de uma situação não resolvida dentro da família? Moisés estava doente há 40 anos. Moisés estava enfermo há 40 anos. Agora Deus chega para ele e fala assim, rapaz, vem, cara, cumpra o teu chamado. Você não tem o entendimento. Há 40 anos atrás você não saiu para cumprir o teu chamado. Volta para o teu chamado. Volta para a razão da sua existência. O projeto que tinha sobre a sua vida permanece. Eu tenho uma palavra para te dizer. Não importa quem te feriu, o projeto de Deus continua o mesmo. Não importa quando foi e o que foi que aconteceu. Ei, presta atenção. O projeto de Deus para você ainda está valendo. E sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Curar você. Porque você não pode continuar com essa ferida. Deus chega a Moisés, já deu, já sofreu demais, já curtiu demais essa fossa. Chega, cara. Aí o que Moisés fala? Eu estou com medo de Faraó, ele vai me matar, foi isso? Não. Querido Faraó, quem era para ele? Nada. Ele diz assim, quem sou eu para tirar o povo de lá? Aí depois ele explica, sabe por quê? Porque quando eu chegar para os meus irmãos e disser para eles, Deus me enviou, tá pensando o quê? Quem te fez juízo entre nós, cara? Quem te colocou autoridade sobre a nossa vida? Quem é você? Moisés carregava um trauma há 40 anos. Ele disse assim, eles não vão me ouvir, eles não vão me dar crédito. Eu posso ser sincero com você? Não iam dar mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém dá crédito a um homem ferido. Ninguém dá crédito a alguém machucado. Ninguém dá crédito a uma pessoa que ainda não alcançou um lugar de perdão, um lugar de cura. Você tem que ser curado para servir. Porque é no poço que você cava que você tem que beber. Aí Deus fala assim, Moisés, hoje eu vou resolver o seu problema. Faz o seguinte, eu vou te dar um sinal. E esse sinal vai convencer todo mundo. Aí pergunta, o que você tem na mão? Uma vara. Ah, tá bom, a vara. Joga no chão. Uau! Pensa numa cena Spielbergiana. Cara, não tenha dúvida que aquele cara do chapéu se inspirou nessa cena. Aquele que a pedra corre atrás dele. Até esqueci o nome do bicho agora. Indiana Jones. Pensa num troço extraordinário. Pensa numa manifestação diferente. Ele está dizendo assim, ó, presta atenção. Quando você joga a vara, vou te dar um sinal. Um sinal que todo mundo vai ver. Um sinal de que sou eu, Deus, na sua vida. Vou fazer uma obra que vão dizer, uau, esse cara tem muitos dons. Esse cara, Deus está com ele. Ele jogou a vara no chão, virou cobra, ele se escondeu. Pode pegar, Moisés, pode pegar, eu estou contigo. Ele fala, pega e pá! Moisés falou assim, Deus me encheu de dom, agora eu vou convencer todo mundo. Agora eu sou todo poderoso, eu vou chegar lá com os milagres, e quando eu chegar cheio de dom, quando os 9 dons do Espírito estiver na minha vida, todo mundo vai me respeitar. Neca de Catibiribe.
Aí Deus fala assim, Moisés, esse sinal externo possivelmente não vai convencer. Agora eu vou fazer o seguinte, pega a sua mão, faz assim com a sua mão, pega você a sua mão também, faz assim, pega a sua mão, me ajuda aqui, vai comigo, vem comigo junto. É Deus falando com você e falando comigo. Deus fala assim, pega a sua mão, põe no peito. Aí quando tira, mostra o que estava dentro. Lepra. Doente. Quando tira a mão, o interior vem para fora. Como é que um homem desse, doente, ia sarar alguém? Aí Deus fala assim, faz o seguinte, põe a mão de novo. Aí ele põe a mão de novo, põe de novo. Agora olha para a tua mão. Diga assim, está curada. Aí sabe o que Deus diz? Se eles não quiserem te ouvir, pelos milagres extraordinários, externos que você vai fazer, eles vão te ouvir por causa dos sinais internos. Você não está entendendo. Se os primeiros não convencerem, os segundos vão convencer. Meu Deus. Nós precisamos ser curados. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira. O que Deus estava dizendo é assim, ó, quando eles perceberem o que eu fiz na sua vida, eles vão aceitar o que eu vou fazer através da sua vida. Não é o contrário. Ele está dizendo assim, quando eles perceberem que você foi curado, eles vão dar crédito à vara que vira cobra e à cobra que vira vara. Vamos voltar para Jacó? Vamos continuar de onde nós paramos ontem? Aquela mulher disse o seguinte, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo cavou esse poço, ele bebeu, curado. Por causa disso, ele deu para os seus filhos, deu para o seu rebanho, e 2000 anos depois ainda tinha gente bebendo da mesma água. Uma das grandes virtudes de Jacó para mim, é que Jacó, ele gostava de construir memoriais de experiências com Deus. Ele tinha uma experiência, ele construiu um altar. Por causa daquela experiência, ele criava um memorial. Você sabe o que é memorial? Talvez a melhor maneira de você entender um memorial é a ceia. A memória do que Cristo fez. Uma lembrança. Mas talvez um memorial muito interessante para você não esquecer. É quando o povo está atravessando o Jordão e os sacerdotes estão com a arca no ombro e eles chegam no meio do Jordão, eles param no meio do Jordão e o povo todo passa. Quando o povo passa, Deus diz assim, ó, pega 12 pedras do fundo do Jordão e constrói um altar no fundo do Jordão. Agora, pegue 12 pedras que estão aqui do fundo do Jordão e leve para o externo e construa um altar fora do Jordão. Queridos, Deus mandou construir 2 altares. Um altar oculto, que quando vieram as águas, ficou coberta, ninguém conseguia enxergar.
mas sabia que estava lá. Em um altar público. E Deus diz, quando seus filhos, seus netos passarem por aqui e olharem este altar, isso aqui é um memorial. Que você vai dizer assim, está vendo isso aqui? Deus fez isso na nossa vida. Isso aqui é um sinal daquilo que Deus fez na nossa vida. Isso é um sinal do poder de Deus na nossa vida. Isso é um sinal externo do que Deus fez na nossa vida. Entretanto, existe um sinal interno que ninguém precisa ver, mas está encoberto, porque eu tive um altar interno. O que eu estou tentando dizer é que você não pode ser em público aquilo que você não conquistou no secreto. Você não pode vir com discursos de cura enquanto está doente. Você não pode construir memoriais para que as pessoas vejam sem que você saiba do memorial que você tem encoberto pelas águas. E é interessante na vida de Jacó, que Jacó, ele teve algumas experiências muito fortes com Deus. E nessas experiências fortes com Deus, cada uma dessas experiências, a Bíblia vai citar literalmente que ele construiu um altar de pedras, 12 pedras. O altar era feito de 12 pedras. Ele construía um altar. E entre as experiências que se tornaram memoriais na vida de Jacó, eu creio que são experiências que todos nós que temos um chamado para cuidar da nossa família, para cuidar da nossa vida, precisamos ter pelo menos 4 dessas experiências. Primeira experiência, primeiro altar que você precisa construir é o altar da tua cura, do teu encontro com a rocha, do teu encontro com a pedra, do momento em que você é transformado, o divisor de águas, o antes e o depois. Se você for olhar em Gênesis capítulo 28, ele vai contar a história de Jacó. Aquele Jacó estava fugindo de casa, ameaçado de morte. Havia enganado seu irmão, havia enganado seu pai, quebrado. Jacó estava falido. No imposto de renda de Jacó daquele ano, sério, está na Bíblia isso. É só você ir lá em Gênesis 33, quando ele está voltando, ele chama suas mulheres e fala, quando eu passei por esse lugar indo, porque ele voltou pelo mesmo lugar, quando eu passei por esse lugar indo, eu estava quebrado, só tinha um cajado. Está escrito lá, procura lá. Eu só tinha um cajado, querido. O único patrimônio que Jacó tinha era um pedaço de pau. Chegou duro, quebrado, arrebentado. Saiu de casa, fugido. Viver num deserto. E a Bíblia diz que ele chegou no deserto de Harã. E aqui tem uma coisa curiosa. Existem algumas razões pelas quais nós vamos para o deserto. E eu não tenho dúvida que uma é o capiroto, que tenta mexer os pauzinhos dele para levar a gente para o deserto. Mas ele é derrotado, então, nem aí. No deserto ele é vencido como Jesus venceu ele. Outras vezes, fica um pouco mais estreita quando Deus leva a gente para o deserto. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó, fui eu que vos conduzi para o deserto, tá? 8, uma coisa assim, fui eu que levei vocês para o deserto, para provar e ver o que está no coração de vocês. Né? Deus leva a gente para o deserto para ver se ele está alinhadinho ou não. Mas é para a gente saber, não é para ele saber. Pessoas, relacionamento nos leva para o deserto. Mas eu não tenho dúvida, de 0 a 100, 60% a 70% das vezes que nós vamos para o deserto é fruto das nossas decisões erradas. Jacó estava indo para o deserto por causa das decisões dele. Jacó tinha chegado em Harã, chegado naquele deserto, por causa das decisões erradas dele. E Jacó chega num lugar e ele encontra uma pedra. E ele decide repousar nesta pedra. E ele decide colocar a cabeça dele nessa pedra. E quando ele se coloca nessa pedra, ele tem uma experiência com Deus. Eu não tenho dúvida em te dizer que ali
Até ali, Jacó estava construindo a sua casa sobre areia. Mas em Gênesis 28, no momento de muita luta, Jacó tem uma experiência com a pedra, deita a cabeça nessa pedra, e a Bíblia diz que a terra é ligada no céu. Queridos, isso fala do encontro profético de Jacó com a pedra. E ali ele ouve a respeito do seu chamado. Deus aparece: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque. Eu sou o teu Deus. Querido, assim como a sarça foi o encontro de Moisés com o seu chamado, esta pedra, em Gênesis 28, foi o encontro de Jacó com a existência dele. Agora, queridos, por que Jacó estava fugindo? Problema em casa. Problema na família. E aí, Jacó ali faz um divisor de água. Se você estudar, Jacó foi o tipo de gente que começou errado. Começou errado. Começou mal, mas terminou bem. E o que mudou ele? Gênesis capítulo 28. E quando ele tem esse encontro com a rocha, quando ele tem esse encontro com a pedra, a Bíblia diz que ele sai dali. Ele constrói um altar, um memorial, para não esquecer desse encontro, para marcar esse encontro, para marcar esse novo tempo. Ele constrói um altar, lança óleo sobre o altar, faz um voto. E daquele dia em diante, a vida de Jacó só dá certo, mesmo tendo problemas de relacionamento. Ele já era outra pessoa. O primeiro altar que todo mundo precisa ter é esse altar de construir certo na rocha, mesmo que tenha começado construindo errado na areia. Eu quero dizer para você que não importa como você construiu a sua casa até hoje, como você construiu o seu casamento até hoje, hoje é noite de você celebrar ao Senhor, construindo um altar, decidindo criar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento sobre a rocha. E construa um altar. O primeiro altar é o altar que dá o start à nossa mudança. É o altar do encontro. O segundo altar. Gênesis capítulo 33. A Bíblia diz que Jacó está voltando. Agora voltando com a sua família, com 2 bandos, cheio da grana. Pensa num cara rico. A Bíblia chama ele de, algumas versões chamam de riquíssimo. A expressão riquíssimo. O cara saiu duro. Tem um encontro com a rocha, resolveu a vida. Está voltando, abastado, mas doente. E quando ele volta, ele sabe que ele vai ter que resolver um problema antigo. Ele deixou um rabicho lá atrás. E enquanto ele não resolvesse esse problema, ele podia ficar rico do jeito que fosse. Alguma coisa ia perturbá-lo. Ele tinha que voltar e resolver o seu desafeto com Esaú, seu irmão. E a Bíblia diz que ele chega, encontra seu irmão, faz os ajustes, se acertam, pede perdão para o outro, se abraçam, se beijam, come um bom churrasco. E quando termina o churrasco, a Bíblia diz que ele cria um memorial. Ele cria um altar. Esse altar eu intitulo o altar da reconciliação. O altar da cura. O altar do acerto. Não tem como você servir enquanto você não acerta umas pendênciazinhas que estão para trás. Porque ainda está leproso. Ainda está leproso. Se você perceber, querido, depois desse dia, se a vida dele estava boa, ficou melhor ainda. O primeiro altar é o altar que marca o nosso encontro com a rocha.
que começamos a construir de maneira certa. Pode ser quando você veio para Jesus, pode ser quando você entendeu o seu chamado. O segundo altar é quando você acerta as pendências para trás. Zaqueu, quando encontrou a rocha, desceu, e ele teve um encontro verdadeiro com a rocha que é Cristo Jesus. Dentro da sua casa, ele falou assim, olha, se porventura eu errei com alguém, eu defraudei alguém, eu vou restituir, eu vou lá receber e vou acertar o que tem que acertar. Terceiro altar está em Gênesis 35. Mas para entender esse altar de Gênesis 35, nós precisamos voltar à história de Gênesis 34. O que aconteceu em Gênesis 34? Gênesis 34, Jacó tem uma filha, por nome de Diná. E essa filha, Diná, ela é violentada por um príncipe da terra. E quando essa menina é violentada, imagina o coração de um pai ao saber que a sua filha foi violentada. Não foi um dia muito fácil para ele. Só que o rapaz que violentou se apaixonou pela moça. Ele falou, cara, errei, eu vou acertar. Esse rapaz que errou chama o pai dele, vai até Jacó e fala assim, ó, errei, mas eu quero acertar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou casar com ela, eu vou resgatar, eu vou resolver o que tem que resolver. E eles fizeram uma aliança. Só que ela tinha 2 irmãos, Levi e Simeão. E os caras estavam azedos. Não é assim não, negócio de pedir desculpa e ia ficar assim, não. Pô, estragou a menina, agora é só chegar aqui e me perdoa? Não é assim não. Vai ter que sangrar. E fala assim, ó, para casar com a minha irmã, todo mundo vai ter que entrar na faca. Porque, assim, não tem como se não fosse circuncidado. E aí, queridos, sem me tornar vulgar, a turma teve que botar o poderoso para fora. E não tinha bisturi nem anestesia. Era uma pedra. Dá para sentir a dor? E a Bíblia diz que sangrou tanto, que eles perderam a força. Quando todos os homens perderam a força, Simeão e Levi foi lá e passou todo mundo a espada e matou todo mundo. Quando Jacó sabe disso, ele fala algo. O meu coração está angustiado. E tinha 3 razões pelo qual ele estava angustiado. Primeiro, porque a filha dele tinha sido violentada. Segundo, porque agora tinha 2 filhos assassinos. E depois ele diz assim, quando os povos dessa terra souber que a gente não tem palavra, vai morrer todo mundo. E ele está angustiado. Sabe o que ele faz no dia da angústia? Sabe o que ele faz no dia do aperto? Sabe o que ele faz no dia do sofrimento? Gênesis 35. Ele vai até um lugar e constrói um memorial e diz, o meu Deus há de resgatar a minha tristeza. O meu Deus há de curar a minha dor. O meu Deus vai sarar a minha angústia. Ele cria um altar, ele cria um memorial. Terceiro memorial que Jacó teve que construir, que eu e você precisamos reconstruir. Depois do ato profético do encontro com a pedra, depois da reconciliação dos acertos dos erros passados, o terceiro ato é a restauração da nossa dor, a cura da lepra. Jacó ali foi curado. E sabe o que acontece depois que você tem um encontro profético com a pedra? Sabe o que acontece depois que você restitui, que você restaura, que você se reconcilia? Sabe o que acontece depois que você é curado? Aí vem o quarto altar, Gênesis 48, eu vou encerrar por aqui, e depois eu quero orar. Depois que você está curado, depois que você tira a mão, e ela não está mais leprosa, depois que você faz isso, Gênesis 46, a Bíblia diz que os irmãos de José, os filhos de Jacó, voltam do Egito,
chega para Jacó e fala assim: cara, o seu filho que você perdeu está vivo. Depois que você passa pelo esse processo dos 3 altares, dos 3 encontros, é hora da restituição. Somente depois do encontro com a pedra, depois da reconciliação e os acertos, depois da cura das suas feridas, aí Deus começa a restituí-lo. Ele, antes de encontrar José, ele vai ao deserto e constrói um altar. O 4º altar, que é a legalidade, a bênção de Deus final sobre a família, sobre a nossa casa, a restituição de todos os anos que ficaram para trás, de todas as perdas que ficaram para trás, de tudo que o diabo mexeu, Deus vai lá e restitui. Jacó é restituído por José. Queridos, eu venho nessa noite com um encargo de Deus sobre esse lugar. Eu venho nessa noite com uma missão, debaixo de uma liberação profética da parte do Senhor. Eu venho nessa noite com meu coração muito tranquilo de que eu sei o que Deus me pediu para fazer aqui. Já deu. Já deu. Não é só construir uma casa sobre a rocha. É construir uma casa sobre a rocha. É acertar as coisas que ficaram para trás. É ser curado. Essas 3 atitudes, esses 3 encontros, esses 3 altares, esses 3 memoriais, eles liberam a restituição. Eu profetizo que está começando um tempo de restituição nas famílias. Eu libero um tempo aonde haverá restituição do seu casamento, restituição na sua vida familiar, restituição para com seus filhos, restituição para com teus familiares. Este é o tempo que Deus marcou para lhe devolver. Sabe quantos anos Jacó passou no deserto? Passou cerca de 40 anos antes de voltar. Sabe quantos anos Moisés ficou? Cerca de 40 anos. Eu quero declarar que hoje os 40 anos terminam na sua vida. Termina, chega. Chega. É tempo de meter a mão no peito. Porque esse sinal vai validar o primeiro sinal. Porque esse sinal vai legalizar as varas que viram cobras e as cobras que viram vara. Você está comigo aqui nessa noite? Eu vou encerrar da seguinte maneira. Um dia Jesus entra na igreja. E quando ele entra na igreja, ele vai pregar um sermão. E ele chega para pregar aquele sermão e ele observa que havia um homem no meio daquela igreja que estava com uma mão mirrada. Uma mão cavernosa. Estava com a mão ferida, uma mão doente, uma mão leprosa, no sentido de inutilidade. Aí Jesus chega para aquele homem e diz o seguinte: você quer ser curado? Você quer ser curado? Assume que a sua mão está leprosa. Assume que a sua mão está mirrada. Mostra a tua mão. E Jesus diz: põe isso. Assume isso. Levanta ela. Levanta ela. E a Bíblia diz que quando aquele homem assumiu isso, não deve ter sido muito fácil para ele.
Não deve ter sido muito fácil para aquele homem. Mas a Bíblia diz que a mão dele foi curada. Mão fala de obras. Mão fala de obras. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração. Meu intuito não é expor ninguém. Eu quero que vocês saibam que não é fácil pregar uma mensagem como essa. Eu quero que vocês saibam que eu precisei ter muita convicção para falar o que eu estou falando. Mas eu sei o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu sei. Talvez você esteja aqui trazendo feridas antigas, não de inimigos. Talvez uma palavra que você recebeu lá atrás, da sua esposa, do seu marido, uma atitude, um comportamento. Algo que tem carregado você e com você. Queridos, você tem um propósito. Existem casas ruindo que precisam do abrigo que você tem. Você já é uma casa sobre a rocha. Você já está edificado. Mas você precisa beber dessa casa. Essa casa precisa proteger você. Você precisa beber dessa água. Sua vida ajustada ajusta seus filhos. Sua vida ajustada ajusta o rebanho. Sua vida ajustada socorre vidas desajustadas. Talvez você seja como Moisés, que há tantos anos vem lidando com uma situação que não importa qual foi, o que foi, ficou lá atrás, mas ainda está aí dentro. Porque perdoar, querido, perdoar não é tirar da cabeça, perdoar é tirar do coração. Perdoar não é tirar da mente, é tirar do coração. É quando mesmo se a lembrança vier, já não dói mais. Já não dói mais, está curado, está curado. É noite de pôr a mão no peito. É noite de eu e você curarmos a doença do coração, porque esse sinal vai falar mais alto do que os outros sinais. Eu quero que você aí no seu lugar tenha esse tempo de oração. Eu quero me dirigir a você que ouve essa mensagem pela mídia, talvez ao vivo, quem sabe alguns dias depois desse. Isso também é para você. Você acessou essa mensagem para que hoje a sua mão seja curada, porque existe um encargo sobre a sua vida. Você é uma casa que precisa abrigar outras casas. Mas você não pode fazer isso se você estiver doente. Ouça que você que me vê agora, você que me ouve agora. Se você desejar, queridos, você que me ouve, você que está aqui, meta a mão no teu coração hoje. Meta a mão no teu coração hoje. Meta a mão no teu coração hoje. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor um altar de cura. Um altar de cura. Hoje é um dia profético onde
O Senhor nos leva a sarar as feridas antigas e nós somos curados porque precisamos servir. E servir com autoridade. Não pela eloquência das nossas palavras, não pelas manifestações externas do nosso ministério, mas nós seremos respeitados pelo sinal interno, pelo altar escondido no Jordão. Porque o altar escondido no Jordão valida o altar externo, valida as obras. A água que bebemos e nos cura é água que cura aqueles que precisam beber dela. Senhor, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro ser curado hoje. Ser curado hoje, ser sarado hoje, ser sarado hoje. Ser sarado agora em nome de Jesus. Toda força que prendia o seu interior, toda palavra maldita está anulada e eu declaro palavra bendita sobre a tua vida. Eu digo que tu és bendito. Eu digo que tu tens uma vida ajustada. Eu declaro que toda ferida é cicatrizada. Eu declaro que hoje, na minha vida, na vida dos meus irmãos, há um mover de cura. E eu te abençoo com um ministério próspero, com uma casa saudável, com uma casa desejada por aqueles que estão ruindo. Porque quando olharem para a sua vida a partir de hoje, eles vão querer entrar na sua casa, vão querer beber da água que você tem para dar. Receba isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.